Salve Maria, sou servo missionário Roberto, que é o grande apologeta protestante Lucas Banzoli, né? Que diz que refuta católicos e etc. A grande onda de conversão ao catolicismo. Protestante voltando para casa. Aqui ele vai tentar fazer a manobra de vários pastores, como Augusto Nicodemos, como Rodrigo Silva, como aquele lá Rafael Pablo, como Paulo Júnior e esses protestantes, né? É porque protestante voltando a ser católico, meu irmão, é simples, cara. Quando o protestante ele se torna católico é porque ele se cansou dessa divisão, dessa confusão, dessa blá 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 blá. Porque Cristo, a Bíblia diz que o lema da reforma protestante é só a escritura, a Bíblia mostra uma igreja, a Bíblia mostra um pastoreio, a Bíblia mostra um magistério, mas esses doutores, esses teólogos, esses não reconhecem. E prega ao contrário, falando que Pedro não é papa, que Cristo não fundou na igreja, que a igreja católica se corrompeu, como diz Paulo Júnior, né, nas suas comitivas ali, porque muitos protestantes estão se tornando católicos e alguns aí, como na utilidade aí que aconteceu aí, um apologeta famoso se tornou protestante, voltou ao protestantismo. É normal, cara. A nossa fé não está baseada em homens. Está baseado no magistério, no fundamento das colunas dos apóstolos. Não em pregação de Lucas Bonzoli, Rodrigo Silva, blá, 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 não. Certo? Vamos ver aqui um pouco do argumento dele. De hoje é sobre essa grande onda de conversões ao catolicismo, né? Você deve estar vendo aí que todos os seus vizinhos se tornaram católicos, né? O sorveteiro aí também se tornou católico, né? Todos os seus professores, colegas de classe, todo mundo se tornou católico, né? Eu acho que nem deve existir mais crente no mundo, eu mesmo estou pensando em me tornar católico, né? Uma febre, né? Tá realmente todo mundo se tornando católico, né? E não sei como ainda existe evangélicos nesse país, né? Se você for sair por aí na rua, perguntar para as pessoas a religião delas, 100% vai ser católica, todo mundo praticante, né? Tá uma verdadeira onda de conversões ao catolicismo. Lógico que eu estou sendo irônico aqui, né? Segundo muito... Claro, você está generalizando. Também não é bem assim. O sorveteiro, também não é assim, né, meu querido? Quem são esses protestantes se tornando católicos? São doutores. Sai do protestantismo e começa a defender a igreja. Como, por exemplo, aquele protestante que era adventista, se converteu ao catolicismo e está defendendo a fé católica. Simples entender isso. E passa a amar mais a igreja que muito mais católico. Começa a defender essa igreja muito mais que muitos católicos aí. Muitos apologistas católicos e muitos evangélicos, inclusive, me perguntam sobre isso, né? Porque acabam mordendo a isca, acabam acreditando na propaganda deles e realmente acreditam que tá tendo uma grande onda de conversões ao catolicismo, né? Porque eles vão para a internet aí, descobrem lá vários videozinhos de conversões ao catolicismo, então eles acham, nossa, tá havendo uma grande onda realmente de conversões ao catolicismo, veja só, tal e tal pessoa famosa se declarou católica, tá? Embora nunca seja um famoso de verdade, né? Sempre aqueles famosos que se tornam famosos depois que se convertem, né? Misteriosamente, né? Mas que nunca ninguém ouviu falar deles antes, mas beleza, tudo bem, né? Entretanto, é curioso notar isso. E se a gente for ver os dados de fato, né? Será que os dados amparam essa onda de conversões ao catolicismo? Será que isso realmente está acontecendo? Porque a gente sabe que até a década de 80, mais ou menos, 70, 80, a quantidade de evangélicos no Brasil era irrisória, tipo, virava 2%, uma quantidade absolutamente ridícula, né? Até o final até o início desse século passado, você tinha 99% de católicos no Brasil. Tá bom. Então, Protestantes que se tornaram católicos, principalmente adventistas no sétimo dia. Protestante que se tornaram católico, principalmente adventista do sétimo dia. Ex-adventista, agora é católico. Mais um. Mais um.
ex-adventista e pastor da Assembleia de Deus, agora é católico. Mais um. A rincha é muito, cara. Mais um. Esse professor aqui, que é professor agora. Mais um. Testemunho de conversão do ex-pastor Sidney de Alencar. Tem muitos, cara. Muitos. Os caras, eles tentam o quê? Maquiar essa conversão desses pastores. Quem são esses pastores? São simplesmente pastores? Não, são pastores que têm um estudo profundo, conhece muito escritura, conhece muito a fonte, a raiz, protestantismo, e quando ele se converte, passa a ser católico, como por exemplo, que eu me inspiro muito em Paulo Leitão. Os caras conhecem muito o protestantismo, conhecem a falange, conhecem a tática, conhecem a malícia, conhecem o fundamento, se torna católico, começa a defender a igreja. Estuda a patrística, estuda a raiz, estuda os princípios, estuda a história da igreja. E aí começa a pregar contra o protestantismo, porque eles veio de lá. Aí essas fábulas, essas novidades, essa malícia protestante não funciona. Porque eles conhecem a tática. Eles conhecem a malícia, como por exemplo Lucas Manzoli. Ele é muito malicioso. Principalmente nos computadores ali. Tentando provar a história da igreja, piriri, parará, etc. Só você pesquisar e estudar para você ver. Como por exemplo outro, apologeta também, Caio Fábio. Reverendo Caio Fábio. Muito inteligentíssimo. Porque os caras, eles conhecem Bíblia, eles têm a facilidade de manobrar para perseguir a igreja, porque é assim que funciona, segundo Coríntios 4, o outro é inspirado pelo Espírito. Irão pregar vários Jesus diferentes, que não é do magistério. Os caras vão ler lá sobre ti, Pedro, edificar a minha igreja, aí os caras vão usar a teologia, a filosofia, para distorcer, para negar esse fundamento. Para tentar fundar as suas igrejas, a sua doutrina, o seu pensamento, as suas visões. Efésios 3:10, a divindade será conhecida pela igreja, não por esses doutores, por esses teólogos. Não, meu irmão. Paulo fala aqui em Romanos 16:17. Rogo a vós, irmãos, que desconfieis daquele que causa divisões e escândalo, apartando-se da doutrina que recebestes. Evitai. Esses tais não servem a Cristo nosso Senhor, mas o próprio ventre. E com palavras, com a linguagem longínqua de corações simples. Olha só. A doutrina protestante, fundamento desses doutores, essas teologias, essa filosofia, é contra a doutrina da salvação. Por quê? Essa doutrina aqui, Tito 9, que combate a falsa doutrina. Tito 9 combate que ele contradiz essa doutrina. Com a verdadeira sã doutrina, você vai combater a falsa doutrina, a falsa teologia, aos falsos mestres aí que você vê nessa atualidade. Como diz aí a introdução desse doutor. Até o sorveteiro virou católico, todo mundo é católico, não generaliza, meu querido, não é assim bagunçado. Reconheça os méritos dos caras. Os caras foram buscar o conhecimento, os caras saíram dessa falange protestante, saiu dessa invenção luterana, fundamento de homens, e reconheceram a verdadeira igreja. Por mais que muitos membros são falhas. Mas o fundador não é falha, a igreja não é falha, é santo, sem o que é feito. E as almas do jugo chegaram à perfeição. E as colunas que sustentam essa verdade. A doutrina dos apóstolos, Apóstolos 2:42. Perseverava eles na doutrina dos apóstolos, na comida, na fração do pão. Nem na Eucaristia você acredita. Você acredita nos seus estudos. Mas é só na Escritura. Mas se você for catar um apologeta que estuda teologia simples, humilde, o básico vai entender, cara. A Escritura mostra o quê? Uma só igreja. A Escritura mostra a tradição. A Escritura mostra quem foi confiado seguir a tradição. Qual a tradição?
Porque o protestante rejeita o magistério e a tradição. Quem guiava ali os apóstolos 2 ali, na igreja, que se tornou pública? O Espírito Santo. Quem pregava? O Espírito Santo. Quem assiste essa igreja? O Espírito Santo. Tem divisões? Não, tem comunidade de comunhão com a sede. É simples entender isso. A igreja católica, ela não fica assim querendo... Meu irmão, se você acredita na igreja católica, amém. Nos dogmas, amém. Nós defendemos a nossa fé. Não fica inventando propósito, campanha, voto para atrair o povo. Não, cara. A verdade que atrai o povo. A obediência, a humildade. Simples entender isso. É simples. Esse cara, ele genializa mesmo, cara. Esse cara, ele quer ser mais, que sabe mais que o magistério, cara. É simples, cara. Cristo, ele fundou uma só igreja. Uma só. Não fundou uma igreja protestante. Cristo enviou seus apóstolos e seus sucessores. Não enviou o protestante. A escritura não é uso pessoal. A igreja é detentora da escritura. E a escritura que você usa para perseguir a própria igreja vem da igreja. Vocês negam isso aí. Você rejeita isso aí. Gospe na cara do magistério e na esposa. E blasfemo contra o Espírito Santo. Porque você está perseguindo essa igreja, que o próprio Espírito Santo é o intercessor dessa igreja. Foi ele que fundou também, junto com Cristo, Deus Pai, Deus Filho e Espírito Santo. Simples, cara. Ali, Atos Apóstolos 5, ali, 34, Gamaliel fala o quê, cara? Para os judeus ali mesmo. Você está lutando com o próprio Deus, cara. Se a sua obra provém de homens, será destruída. Mas se vem de Deus, cara, não tem como ser destruída. Interessante? É simples, cara. A igreja católica, simplesmente, cara, ela não vai ficar lotada igual o protestantismo. São poucos que vai amar essa igreja. Apocalipse 2,17 são os restos da descendência da mulher, que são poucos. E a igreja protestante vai lotar mesmo, cara, porque é um evangelho diferente. É outro Jesus, fábulas, novidade. A igreja de Cristo é a cruz. Poucos querem carregar essa cruz. Lembra lá? Mateus 7,13. A porta é estreita, apertado o caminho que te leva, que conduz à salvação. E poucos por ali passam. Eu fico tão feliz quando um protestante se torna católico. Deixa de ouvir esses hereges, desses apologetas protestantes. E passa a defender a igreja. E os caras ficam com tanto ódio. Aí quer refutar os caras. Os caras é herege. Mas não tem como, cara. Fez igual Saulo, se converteu. Saulo foi fundar outra igreja? Foi pregar outro Jesus? Não. Se tornou membro. Reconheceu. Abaixou a cabeça e se fez humilde. Doutor, mestre, cresceu aos pés de Gamaliel. E chama tudo de cocô. Que você vê hoje em dia muitos Saulos aí. Inteligentíssimo. Se vangloria no seu estudo, na sua teologia, etc. Como esse doutor aí. Salve Maria, sou missionário Zé Roberto.